Paz do Senhor, irmãos. Sentar. Amém, glória a Deus. Eu vou ler aqui em João, Evangelho de João, no capítulo 5. Quem quiser acompanhar na Bíblia, ali na tela. Evangelho de João, capítulo 5. João, o Evangelho. Evangelho de João. Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos, paralíticos, uma multidão de enfermos, esperando um movimento de água, pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. E o primeiro que entrava no tanque, após a água ser agitada, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: Você gostaria de ser curado? O homem respondeu: Não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhe disse: Levante-se, pegue sua maca e ande. E no mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou a sua maca e começou a andar. Aleluia. Quando a gente lê essa passagem, a gente percebe que existia esse paralítico nesse lugar, que era um lugar difícil de se estar, e também a situação que ele estava era muito difícil. E é engraçado porque Jesus entra em Jerusalém para ir em alguma das festas e ele resolve fazer um pit stop ali no tanque de Betesda, um lugar onde ninguém queria ir. Mas como aquele homem estava numa situação ruim e num lugar ruim há tanto tempo, Jesus decide passar por lá para resgatar aquele homem. Tinha uma multidão, conforme fala o texto, de enfermos nesse lugar. E Jesus vai lá e cura uma pessoa. Obviamente, esse homem nessa situação não tinha condições de ir até Jesus. Ele não tinha como, né? Ele, por iniciativa própria, ir até Jesus. E Jesus vem até ele. Muitas vezes nós, nas nossas vidas, estamos em situações tão difíceis. O nosso quadro pode ser tão crítico que a gente não tem forças para ir até ele. E não se preocupe com isso. Você pode ter chego aqui pensando isso: eu não tenho forças para ir. Ele vai até você. Quantas vezes, irmãos, eu não tive forças para ir até o Senhor? Inúmeras situações da minha vida de extremo sofrimento, onde eu fiquei impossibilitada de ir até o Senhor. Eu não pude. Ele veio até mim todas as vezes que eu não pude ir até ele. Ele vai até você todas as vezes que você não consegue ir até ele. Quantas vezes eu não consegui orar? Eu sei que tinham pessoas orando por mim, tanto que eu estou aqui hoje. Quantas vezes eu não conseguia ler a Escritura? Eu acho que o nível de depressão era tão... Não sei quem já passou por isso. A estafa mental era tão grande que eu não queria ler absolutamente nada. E mesmo assim o Senhor me encontrou com a palavra dele. Então, quando a gente não consegue ir até ele, por essa passagem eu consigo concluir, afirmar com toda certeza: ele vem até nós. E nós temos 2 coisas que eu quero que você pense comigo: a situação desse homem e o lugar que ele estava. Ele tinha esses 2 problemas. Ele tinha uma situação muito ruim e estava num lugar que não favorecia ele em absolutamente nada.
Às vezes a gente está em situações difíceis e em bons lugares. Às vezes nós estamos bem em maus lugares. Faça essa leitura hoje. Mas esse homem, ele tinha duas coisas, duas minorias aqui acumuladas. Ele estava numa situação e num lugar ruim. E qual que era a situação dele? Ele era um paralítico. Ele estava paralítico por um motivo. Mais para frente no texto, a gente vai ver que ele estava nessa condição por conta de consequência de pecado. E era uma situação muito ruim. Aí eu penso, como que eu sei que eu estou paralítico? Como que eu sei que talvez essa seja a minha situação? Simples, um paralítico não vai para lugar nenhum. Faz uma leitura de você. Entra ano, sai ano no mesmo lugar. Entra ano e sai ano, o mesmo perrengue financeiro, a mesma miséria. Entra ano e sai ano, não evolui na vida com Deus. Entra ano e sai ano que você frequenta uma igreja, você não tem um dom do Espírito, mal produziu o fruto do Espírito. Entra ano e sai ano, o seu casamento continua a mesma mesmice de sempre. Paralítico. Uma vez na minha vida eu me dei conta disso, que essa era a minha situação. Eu comecei a pensar na minha vida e me deu aquela caída de ficha. E eu entendi onde eu estava e quem eu era. Eu estava paralítica. No mesmo lugar, há muito tempo. A mesma vida cristã medíocre, a mesma. Quando não pior. Então, se eu estou numa situação onde eu não me mexo, eu estou paralítico. E tem motivos que nos causam paralisias. Elas não vêm assim do nada. Esse homem estava paralítico, no caso do texto, por uma consequência de pecado. Porque realmente, queridos, o pecado nos paralisa. Porque o pecado, ele traz o quê? Consequência. Ai, mas Jesus me salvou lá na cruz, ele levou todas as maldições. Realmente. Quando você aceita Jesus, você se arrepende dos seus pecados, toda a condenação eterna é removida da sua vida. Então você não vai mais para o inferno por causa do seu pecado, mas agora a consequência do seu pecado vem. É a mesma coisa assim, vamos supor alguém que trabalha em uma loja. Essa pessoa comete um furto lá na loja que ela trabalha, mas esquece que tem câmera. Aí à noite ela vai na igreja e aceita Jesus. Aí ela pede perdão por aquele furto, porque ela sabe que é errado, ela se arrepende. Jesus perdoou ou não perdoou? Claro que perdoou. Jesus voltar naquela hora, ela sobe ou não sobe? Sobe. Jesus perdoou. Mas no outro dia ela vai trabalhar e o patrão olhou as câmeras. Ela vai ser mandada embora. Consequência. Então, por mais que Cristo nos redimiu e nos livrou da consequência da morte do pecado, as consequências daquele plantio, eu vou colher nessa terra ainda. E foi o que aconteceu com esse homem. Ele estava colhendo a consequência desse pecado. E a culpa nos paralisa, porque às vezes a consequência do nosso pecado é tão doído, que a gente sabe que aquilo que aconteceu é porque a gente errou, e é tão avassalador que a gente pensa, não tem mais solução para mim. Aí eu me paraliso aqui. Então a consequência do pecado traz culpa. E a culpa paralisa. E esse era o caso desse paralítico. Agora, muitos outros fatores podem me paralisar. Traumas de infância. Desconexões abruptas com pessoas que eu amava. Podem me deixar paralisada. Relacionamentos difíceis me paralisam. Relacionamentos tóxicos me paralisam. Eu posso sofrer várias coisas que podem me paralisar no mesmo lugar. Lutas extremas, doença. Isso pode me deixar parado. Mas o fato é que Jesus não nos quer nessa condição de paralíticos. Mesmo que você esteja nessa condição por uma consequência de algo que você plantou, como é o caso desse paralítico, ele vai até você. A gente pensa que como às vezes a gente errou, a gente
né, e está colhendo consequências de pecado, a gente pensa que não tem mais solução para a nossa vida. Tem uma frase, gente, que é muito do diabo. Se você fala essa frase, pare de imitar ele. A frase é assim, ó, mereceu. Não reproduza Satanás. Quando você vê alguém passando por uma situação difícil e você fala mereceu, você está imitando Satanás. Jesus não fala isso. Jesus fala assim, você não merece, mas eu te tiro daí. Essa é a frase de Cristo. E mesmo esse homem tendo pecado e estando paralítico há 38 anos por conta disso, Jesus não desistiu dele. Então não interessa o porquê você está nessa situação de paralisia. O Senhor não quer você para sempre assim. Você não merece sair dessa situação, não merece, mas Ele quer te tirar. Ele desvia da rota dele e ao invés de ir para a festa, ele passa no tanque. Nessa noite ele fez exatamente a mesma coisa. Ele podia estar em muitos outros lugares, mas ele veio aqui para levantar um paralítico. Independente do tempo e independente da causa. O Senhor não nos quer nessa situação. Um outro problema desse paralítico é o lugar que ele estava. Em Jerusalém, era ali que os doentes ficavam. Geralmente, pessoas paralíticas se acumulam nesse lugar aqui. E às vezes não é uma posição geográfica. Eu quero que você pense espiritualmente, ou com a sua alma, ou até mesmo geograficamente. Nesse lugar, era um poço, onde todos os doentes se aglomeravam lá, em volta. E qual que é o problema, Carol, dele ficar parado na beira do poço? O problema é que poço tem água parada. Aquele monte de doente em volta, gente. Alguém não tinha limitação de movimento, ia lá e lavava a mão, outro ia lá e lavava o pé. Aquela água parada, aquela água suja. Qual que é o problema de parar na beira do poço? O problema é que o poço não te limpa. Fica parado nesse lugar, você não progride em santidade. Porque é sempre se lavando naquela água suja. Então entra ano e sai ano, eu estou com os mesmos vícios, eu estou com os mesmos pecados, eu estou com as mesmas manias. Entra ano e sai ano, eu continuo sendo mal educado, explosivo. Entra ano e sai ano, eu continuo sendo um péssimo esposo, uma péssima esposa, uma péssima mãe. Entra ano e sai ano, eu continuo sendo uma péssima pessoa, um péssimo pagador. Por quê? Porque eu estou parado na beira de um poço, me lavando com água suja. Eu não progrido em santidade nesse lugar. Esse é o problema do poço. Eu continuo parado num lugar que não me limpa. Porque a nossa salvação e a nossa santidade é progressivo. Eu fui salvo no momento da minha conversão. Uma vez salvo, sempre salvo? Não. Agora eu vou sendo salva no caminho. E eu vou ser plenamente salva no dia que Ele vier arrebatar a igreja. Eu fui santificada no momento da minha conversão, fui. Ele lavou as minhas vestes estão brancas. Não importa o pecado que eu cometi, Ele perdoou. Agora eu vou progredir em santidade. Porque quando eu vim para Cristo, eu era difícil, eu era insuportável, eu era invejosa, eu era metida. Aí eu vim para Cristo, Ele me perdoou de tudo isso, mas agora eu preciso progredir em santidade. E o problema é que se eu ficar na beira do poço, eu continuo indo na igreja, invejosa, metida, mentirosa. Entenderam? Eu preciso progredir em santidade. E se eu paro nesse lugar, eu não vou progredir. Porque esse é um poço de água suja, água parada. Outro problema desse lugar, o agito esporádico das águas. Sem entrar no mérito teológico, porque os escritos mais confiáveis não tinham essa parte. O problema é que o judaísmo foi muito influenciado pela cultura grega. Então pode ser que isso seja uma influência da cultura grega no judaísmo, achar que um anjo ia ali agitar as águas e alguém ia ser curado. Ou pode ser que seja verdade. Eu tenho a minha posição,
mas isso não importa. O problema é você ficar parado nesse lugar esperando o quê? Um agito. Esse é um grande problema de quem para nesse lugar. Fica esperando movimentos esporádicos. Fica atrás de movimentos isolados. Um movimentinho aqui no culto domingo, um movimentinho aqui ali, um movimentinho. Fica na expectativa de um agito. E o problema do agito é que ele não muda a sua vida. Porque entrava agito e passava agito. Ele continuava paralítico. Movimentos esporádicos em beira de poço de água suja não produz mudança na vida de ninguém. Então é aquele culto de domingo que acontece um movimento às vezes, e na segunda eu continuo do mesmo jeito. E às vezes a gente fica na expectativa. Sabe aquele lugar que você vai, que tem a irmã fulana que revela? Aí vai todo mundo lá naquele culto, atrás do agito. E na segunda está todo mundo mau caráter do mesmo jeito. Aqueles cultos do manto, que termina meia-noite, não tem nada contra a parte pentecostal, mas não produz mudança nenhuma. Porque a pessoa para na frente desse poço, esperando um agito. Vou lá de novo, tem agito de novo, vou lá de novo, tem agito de novo. Entra agito, sai agito, continua paralítico. Esse é o problema de parar nesse lugar. Um agito esporádico das águas não é capaz de levantar um paralítico. Se é que era capaz de mudar a vida de alguém. E aí a gente segue com a pergunta de Jesus aqui. Jesus chega nesse lugar, ele sabe exatamente quem é esse homem, há quanto tempo ele está lá e por que ele está lá. Porque Jesus sabe aonde você está, o motivo do porquê você está e há quanto tempo você está. Ele sabe. Não é novidade para ele. Ele passa lá e a pergunta de Jesus é essa aí, ó, que está aparecendo aí no slide. Você quer ser curado? Parece até que Jesus só pode estar brincando, né? Se o cara estava 38 anos ali esperando o movimento das águas para ser curado, é óbvio que sim. Aí eu fiquei pensando, por que Jesus faz essa pergunta para ele? Analisa comigo. Esse homem estava há 38 anos sendo carregado para o tanque. Há 38 anos alguém pegava esse homem e levava lá. Anoitecia e tirava esse homem de lá. Então ele tinha alguém que carregava ele há 38 anos. Ele tinha vínculo com essa pessoa. Há 38 anos ele esmolava. Aí ele podia dizer assim, eu não posso trabalhar porque eu sou paralítico. Preciso de esmola. Alguém me dá uma esmola? Alguém me dá uma comida? Alguém tem que trazer um pão para mim aqui? Alguém tem que me levar ali para tomar um banho, lavar? Eu sou sujo porque eu sou paralítico. Há 38 anos ele fala isso. Aí quando Jesus pergunta assim, você quer ser curado? Porque uma vez curado, eu não posso dar a mesma desculpa. E aí, quando eu estava preparando isso aqui, Deus me fez lembrar de um episódio. E o Paulinho falou aqui isso. Eu ia usar justamente esse exemplo. Uma vez eu estava preparando uma mensagem sobre a paternidade de Deus. E eu nunca vi, durante o tempo que eu estou casada com o Paulinho com qualquer trauma com relação ao fato dele não ter pai. E o Paulinho não tem pai, e além do pai dele ter abandonado ele por ser um frouxo, ele também tinha um pai perverso. Um pai maligno. Não era só um frouxo, um banana, um bocó. E aí eu fiquei ali preparando aquela mensagem a respeito de paternidade e vasculhando dentro do meu ser alguma coisa que mostrasse que talvez o Paulinho tinha algum trauma, mas não tem. E desde que a gente se conhece, eu fico observando isso e eu não observo nada. Ele fala do assunto normal. Não vejo nada. O Paulinho é assim, porque não teve pai. E ele nunca falou para mim, é isso, é porque eu não tive pai. Ele nunca me deu essa justificativa para absolutamente nada que a gente discutiu. Além do que, ele também é um bom pai. E aí eu fiquei pensando, enquanto eu preparava essa mensagem, a questão da paternidade. Por que o Paulinho não tem trauma? Porque geralmente quando a gente não tem a figura paterna, é normal que a gente não consiga aceitar a figura paterna de Deus.
Eu falei, o Paulinho entende a figura do Deus Pai, ele é super, se relaciona com isso, e ele é super entregue ao Deus Pai. E por que não aconteceu isso com ele? Eu estava ali pensando comigo, o Espírito Santo falou muito forte comigo naquela data e me fez lembrar que ele falou assim, porque quem é curado não pode usar o motivo que feriu para dar desculpa nenhuma. Por que você não trabalha? Porque eu sou paralítico. Agora não dá mais. Por que você não vai atrás de um futuro melhor? Porque eu estou paralítico. Por que você não se lava? Por que você não se limpa? Porque eu estou paralítico. Porém, por que você se comporta assim? É porque eu não tive pai. Por que você se comporta desse jeito? É por causa de um pecado que eu cometi lá muito tempo atrás. Por que você é assim? É porque um dia alguém me traumatizou. E eu não estou tirando aqui, gente, como eu posso dizer assim, a força de um trauma, porque eu sei que isso existe. Eu não estou invalidando o motivo pelo qual você está paralítico. Não é isso, porque eu acredito que esse motivo te paralisa mesmo. Esse é um trauma legítimo. Eu sei que é. Agora, quando Jesus vem aqui essa noite, olha para você e fala assim, você quer ser curado? Ele está dizendo exatamente isso. Quem é curado não dá as mesmas desculpas. Porque olha a resposta do paralítico. E eu me identifico aqui. Ele diz assim, eu até quero, mas quando eu vou, não tem ninguém que me leve. E tem alguém que se atravessa atrás de mim. Então, ele fala que ele quer, mas só que tem alguém que não fez por ele o que deveria ter sido feito. E tem alguém que atrapalha ele de conseguir o que ele quer. Na expectativa de que Jesus falasse assim, tadinho, você foi vítima, né? Meu Deus, o que fizeram com você foi horrível. Eu vou disponibilizar aqui 2 discípulos, tá? Porque a hora que a água se agitar, eu mando eles te carregar para dentro do poço. Não acredito que aquele perverso se colocou na sua frente. A pergunta de Jesus para nós, para mim e para você, o que você tem aí que está te paralisando? Ele pergunta isso. Você quer ser curado? Porque uma vez curado, você tem que romper com todo o ciclo de dependência e escravidão. Agora você é curado. Engraçado que ele fala assim, é que eu não consigo ir no poço. Porque às vezes a gente quer ser curado na força do nosso braço. Jesus não perguntou assim, você quer se autocurar? Ele perguntou, você quer que eu te cure? É essa a pergunta que ele está fazendo para você. Você quer que eu cure você? Você não consegue mesmo, você não consegue se lançar no poço de água suja, você não consegue nada. Você quer que eu te cure? E como Jesus procede nessa situação, ele não deixa um discípulo lá disponível do aleijado, fala, fica aqui com ele, faz companhia, a hora que a água agitar, você joga ele lá. Não. Como que Jesus procede ao ver um homem paralítico? Nós que somos curados, que somos discípulos, devemos proceder da mesma forma. Porque nós vamos ver lá em em Atos 3. Como os discípulos viram, quando Jesus olha o relato daquele homem, o que Jesus fala para o homem? Que dó. Não, Jesus na hora fala, levanta, pega a tua cama, anda. Aí mais para frente em Atos, tem Pedro e João indo para o templo. Quando eles chegam na porta do templo, o que tem na porta do templo? Um paralítico. Discípulo faz o que o mestre faz, não é? E o que o paralítico estava fazendo lá? Pedindo esmolas. Aí Pedro e João podiam ter falado assim, vamos deixar aqui uma oferta de esmola para você, não precisar vir um mês no templo esmolar. Pode ir para casa, vamos te dar a cesta básica, toda a assistência que você precisar. E a Bíblia fala em Atos 3 que tinha pessoas que pegavam esse paralítico todo dia e levavam ele para a porta do templo. Pegava o paralítico, levava para a porta do templo, todo dia. Aí Pedro e João podiam ter falado, por uma semana, quem vai carregar o Senhor somos nós. Mas eles, assim como eu e você, eles eram discípulos de Jesus. Quando eles olham o paralítico na porta do templo, eles não pensam outra coisa. Eles não pensam assim, ai, pobrezinho, vem aqui que eu vou lamber sua ferida.
Oh, eu entendo o seu imenso trauma, querido. Vem aqui. Vamos aqui chorar juntos. Não. A hora que eles olham o paralítico, a primeira coisa que eles falam: olha para nós. Levanta. E anda. E imediatamente o homem entrou. Olha que legal o que Atos fala. O homem se colocou em pé e entrou no templo com eles. Porque quando eu me deparar, eu enquanto discípulo e você enquanto discípulo, se lhe deparar com um paralítico à porta do templo, você não pode se conformar com o fato dele esmolar. Você tem palavras de vida para liberar. Você tem que olhar para esse paralítico e falar: levanta, entra comigo, você é meu igual, anda. Quantos fariseus, quantos religiosos, a vida inteira pegando esse paralítico e levando para a porta do templo, ele não conseguia entrar. Mas quando ele se deu com os discípulos de Jesus, tudo mudou. Agora ele podia saltar e entrar no templo e orar junto. Nós, enquanto discípulos, temos que agir dessa forma. Por isso que quando você chegar no gabinete comigo, com o Paulinho, não espere que a gente vá lamber a sua ferida. Nós não vamos aceitar você esmolando na porta do templo enquanto a gente entra e vem adorar. Nós não vamos sentir dó de você à beira do tanque. E não é porque a gente não vai acolher você. A gente vai acolher, a gente vai entender, a gente vai escutar. E logo depois nós vamos fazer exatamente o que o nosso mestre fez com a gente. Levanta! Toma a tua cama. O rio é por aqui. Saia da beira desse poço. É isso que discípulo faz. Então me perdoem se eu não tiver peninha de ninguém. Eu não posso fazer isso com você. Eu não posso financiar a sua estadia à beira do poço. Com cesta básica, com ajuda, com sei lá o quê. Não, não posso. Eu não posso apoiar a sua condição paralítica. Não posso. Porque eu sei que o meu mestre te cura. Eu sei que ele te coloca em pé. Eu sei que ele te tira desse poço. E o que ele promete para você é um rio. A gente vai ver aqui, ó. Tudo no Antigo Testamento, igreja, aponta para o que vai acontecer no Novo. Então, tudo que foi relatado no Antigo Testamento se cumpre em Cristo. E lá no Antigo Testamento, em Ezequiel 47, 3-5, a gente vai ver o rio de Deus. Que fala assim, ó: o homem me conduziu pela água. E enquanto caminhávamos, ele ia medindo. E quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava aos meus tornozelos. Ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Dessa vez a água chegava aos meus joelhos. Depois de mais 500 metros, chegava à minha cintura. Então ele mediu mais 500 e ali a água já era um rio fundo o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. Todo esse rio profetizado em Ezequiel se cumpre no Pentecoste. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele derramou sobre nós o Espírito dele, a água viva. E mais para frente a gente vai ver no Novo Testamento Jesus falando dele mesmo em João 7:37. No último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: quem tem sede, venha a mim e beba. Eu estou falando de pessoas que andam. Para você ir até ele, beber dele, para você acessar o rio, você precisa andar. Eu não posso carregar nas minhas costas rio abaixo. Pois as Escrituras declaram: rios de águas vivas brotarão do interior de quem crê em mim. E quando ele falou água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Esse é o problema da condição de paralítico. Esse é o problema de ficar em volta do poço. Você não acessa o que ele prometeu, a plenitude do que ele tem. Rio! E rio tem movimento constante. Rio tem correnteza. Por isso que a gente vai falar aqui do quê? Do secreto. Volta no secreto. Toda pregação que nós pregamos aqui, volta no secreto. Porque Deus não quer que você fique na expectativa do culto de domingo por um movimento. Ele quer que você tenha água segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado.
movimento, rio, mergulho, plenitude de vida, vida no Espírito, desenvolvimento de dons. E uma vez que eu mergulho nesse rio, eu transbordo do rio. Por isso que eu não tenho dó de paralítico. Tem um rio transbordando dentro de mim e eu tenho água para te oferecer. Eu não tenho esmola, não. O que eu tenho, eu te dou. Eu tenho água da vida. Eu tenho Jesus que cura. Eu tenho Jesus que te põe para andar. Eu tenho Jesus que vai te dar experiências sobrenaturais. Eu sei o caminho do rio. E eu vou te levar até lá. Agora, entrar no rio é intencional. Tem gente que espera o avivamento que nem uma enchente. Vai vir o avivamento. Não. É você que entra no rio. E antes de um avivamento coletivo, sempre tem avivamento individual. Avivamento não vem com enchente, não. Tem gente que acha que esse mover de água parada é avivamento. Não. O avivamento vem intencionalmente de mim. Eu acesso esse rio porque eu ando. Alguém me mostrou o caminho. Agora eu tenho que entrar. E só tem um jeito de acessar o rio. Vindo todo culto domingo? Não. Sinto muito. O jeito de acessar esse rio é no secreto. E quando eu começo com água aqui no pé. A água vai subindo conforme eu persisto. Às vezes a gente ora um dia, depois desiste. Aí aquela semana foi muito difícil, não deu, eu já desisto. Água no pé. Eu preciso ser intencional em me aprofundar. Eu preciso ter constância em me aprofundar. É pecado. Para mim e para você que andamos. Espiritualmente falando, não estamos paralíticos. Eu e você que somos curados. É pecado nós ficarmos na beira do poço. Jeremias 2,13 fala assim, ó. Pois o meu povo cometeu 2 maldades. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas, que não podem reter água. Por que é que a gente, tendo acesso ao rio, a gente cava a cisterna rachada? Porque é cômodo. É cômodo. Ter uma constância de oração, progredir no jejum, se envolver com a palavra de Deus, estar rendido ao conselho de Deus quando Ele disser não, dá trabalho. Então eu prefiro fazer o quê? Uma gambiarra aqui, eu vou cavar uma cisterna, vou ficar me lavando por aqui mesmo. Quantos crentes não fazem isso? Deixa eu cavar uma cisterninha para mim aqui. Deixa eu assistir uma mensaginha no YouTube. Sabe? O que Ele projetou para mim e para você é rio. Não é poço. O que Ele quer fazer com você é te curar. Você não vai se autocurar. Você só tem que querer. Não voltar nas mesmas desculpas. Eu quero ser curado. Eu quero me levantar. Eu quero acessar o rio. E eu quero transbordar dele. Você não vai ser mais aquela pessoa chata. Que não tem nada para dar para ninguém. Quando você transborda do rio, as pessoas te procuram. Para que você aconselhe. Porque você tem rio transbordando. As pessoas começaram a procurar você. É porque o rio está transbordando. Você tem algo a oferecer. Não é aquela pessoa que as pessoas têm que cortar a volta, que sabe que você vai vir chorar. Sabe? O que Deus planejou para mim e para você é o rio. Não é o poço. Jesus passa aqui porque Ele viu você paralítico, paralítica há tantos anos. Ele sabe por que você está assim. Ele não quer você nem nessa situação e nem nesse lugar. Ele tem uma vida abundante para você. Independente. Ah, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu errei, eu pequei. Independente da causa. O Senhor tem uma vida transbordante para você, você tem que querer. É a única coisa.
queria cantar, mas cadê os instrumentos? Não, o Fabiano está ali. Eu queria que você se colocasse de pé, eu já vou finalizar, o Paulinho vai vir aqui ministrar. Pensa aí, calcula se você quer ser curado. Calcula se você quer sair do comodismo, se você quer sair do lugar de vítima, se você quer ser a pessoa curada, que acessa o rio, que tem rio transbordando. Essa é a pergunta que ele está fazendo para você nessa noite. Você quer ser curado? Ele não perguntou o motivo, ele não perguntou quem te traumatizou, ele não perguntou nada disso. Ele pergunta só uma coisa: você quer ser curado? Quero mergulhar nos rios do Espírito e entrar na dimensão do sobrenatural. E onde esses rios me levarem, eu irei. E cada vez mais fundo mergulharei, e aquilo que se fez deserto em mim florescerá, e a terra seca em mim se faz manancial, e os poços, rios, vales dentro do teu coração, cheio de águas vivas, para sempre serão. A cura logo vem, não há como impedir. Aleluias! Os rios do Espírito estão passando por aqui. A nuvem da unção repousa sobre nós. É hoje o dia de romper, não há como impedir. A cura logo vem, não há como impedir. Os rios do Espírito estão passando por aqui. A nuvem da unção repousa sobre nós. É hoje o dia de romper, não há como impedir. Hoje é dia de romper. Em nome de Jesus. E eu recebo a unção de Deus. Caia por terra as fortalezas nessa noite. Hoje é dia de romper. E eu recebo a unção de Deus. Unção de Deus. Quer ser curado? Quer ser curado? Não vai ter como dar desculpa. Ah, mas você não faz isso? Ah, mas não. Você foi curado. Entrar na dimensão. Quem quer ser curado, levanta a mão. Se você precisa de cura, quer ser curado, levanta a mão. Que o Deus Todo-Poderoso está aí do seu lado. Sinta a presença dele aí. O que é que precisa ser curado, eu não sei. Então fale você para ele. Fale você. Isso, fale você aí. Eu vou te aguardar falar com ele. O que precisa ser curado? Fale aí. Fale com ele. Jesus, eu estou doente nessa área. Jesus, eu quero ser curado agora. Fale para ele. Cheio de águas vivas, não deixe nada para trás. A cura logo vem. Fale para ele. Como impede. Os rios do Espírito estão passando por. Fale com ele aí. A nuvem da unção. O que é que precisa ser
seja curado agora, em um nome de Jesus. Por aqui, a nuvem da unção. Levanta e anda em um nome de Jesus. É hoje o dia de romper. Nunca mais peça esmola em um nome de Jesus. Hoje é dia de romper. Nunca mais dê desculpa em um nome de Jesus. Deus, hoje é dia de romper. Você é filho de Deus. Não viva uma vida medíocre em um nome de Jesus. Que a partir de hoje o seu casamento seja diferente em um nome de Jesus. Que a sua vida financeira a partir de hoje seja diferente em um nome de Jesus. Que se porventura exista vícios de pornografia, drogas, alcoolismo na sua família, em você, seja curado agora em um nome de Jesus. Saia dessa paralisia em um nome de Jesus. Levanta, toma a tua cruz, siga o mestre, caminhe com ele até ele voltar em um nome de Jesus. Seja curado o mais rápido possível, para que você libere na vida de pessoas que irão cruzar o seu caminho palavras que vão ajudá-los também. Seja discípulo verdadeiro em um nome de Jesus. Que o Deus Todo-Poderoso te incomode a partir de hoje a entrar no secreto todos os dias em um nome de Jesus. Nunca mais dê desculpa por ser um crente relaxado, por lembrar dele só na necessidade, por querer pedir perdão dos pecados só porque é dia de ceia. Tenha relacionamento íntimo e sincero com esse Deus. Seja curado de toda paralisia espiritual em um nome de Jesus. Que você receba força agora, unção, capacidade de se levantar. Você tem uma cruz, eu também tenho a minha. Então pegue essa sua cruz, coloque sobre os seus ombros, se coloca de pé e prossiga para o alvo, Jesus Cristo. Que a sua família, a partir de hoje, seja uma outra família. Que você olhe para a sua família e diga assim: não, não é essa família. Não era essa família até agora há pouco. Em o nome de Jesus eu declaro bênção sobre a sua família, sobre os seus filhos. Não seja nunca mais paralítico. Nunca mais dê desculpa. Que o sangue de Jesus te capacite a sair desse culto e ter uma nova vida com Ele. Se precisar, a igreja está aqui. A igreja está aqui para te auxiliar. E se por um acaso essa semana ou na outra você se sentir fraco, achar que você vai cair, continue. Porque o pastor dessa igreja, eu vou estar em jejum pela sua vida. Se você pensar em desistir semana que vem, você fala: eu não vou desistir porque tem alguém que está jejuando pela minha vida, pela minha família, pelos meus negócios. Em nome de Jesus, não desista. Não sente para pedir esmola. E se alguém pedir esmola para você, você já ouviu: discípulo não dá esmola. Discípulo libera cura. Discípulo libera cura. Levanta e anda em um nome de Jesus.
Glórias a Deus por essa palavra. Você toma posse disso essa noite? Se você tomar posse disso, a sua vida será diferente. Mas é você que tem que decidir. Não sou eu. É você. Mas aos membros desta igreja, acabei de falar, eu não sei o que Deus vai fazer no meio de nós. Eu não sei o que vai acontecer. Mas eu sei que Ele vai fazer algo espetacular no nosso meio. Eu sei disso. Eu sinto isso. Então não fique bravinho, bicudinho, envergonhadinho, emburradinho com aquilo que Deus vai trazer para nós. Porque nós vamos conversar muito e muito mais vezes em nome de Jesus. Para que você receba a cura e passe para outros. Receba e passe em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Vamos encerrar o nosso culto nessa noite. Saia daqui com a certeza de que você não é um paralítico. Levanta e anda em nome de Jesus. Amém?